rápida errata aqui, porque ao ler minhas notas, eu, em vez de falar Estado indutor, eu falei Estado protetor. Eu jamais pensaria no Estado protetor, minha visão é liberal. Estado indutor e ativo. Tá ok. Desculpa. Eu acho que a gente tem várias ideias aqui lançadas para discussão. O Alexandre enfatizou aí o grau de arbitrariedade que as escolhas do Estado faz ao tomar as suas decisões. A gente sempre pensa na proteção que faz e esquece dos preteridos. O Marcos enfatiza esse momento em que estamos de transição aí, sobre aonde está a liberdade de expressão, como queremos, né? Na liberdade, mas ao mesmo tempo na multiplicidade das redes sociais, mas que ao mesmo tempo manifestam suas escolhas, como disse o Toné, ou na imprensa que tem que decidir o que é interesse público e o que é interesse do público e tem que fazer as concessões adequadas. O Ricardo sabe muito bem qual é a função da imprensa, que está que é a militância da imprensa, afinal, que é, de certa forma, sinalizar sempre ao Estado e às instituições os limites que ela tem. E o Toné jogou tantas ideias para a gente pensar, mas volta o poder todo para essas pessoas que o Estado considera hipossuficiente, eu gostei da expressão, mas que são as que, afinal de contas, decidem tudo. Então, eu quero abrir só com uma pergunta geral para vocês, porque eu quero saber em que processo vocês acham que o Brasil está, no sentido de que o livre-arbítrio é um valor, é algo que a sociedade brasileira tem como algo inegociável, ou seja, ela não está disposta definitivamente a abrir mão do seu livre-arbítrio, ou não. Ou ela quer ser protegida, ela quer ser tutelada de alguma forma, especialmente naquilo que a incomoda, mesmo que isso signifique que o livre-arbítrio de outra pessoa vai ter de ser sacrificado. Como é que vocês classificariam esse estágio do Brasil em que tantas novidades acontecem, estamos sob as mesmas pressões de qualquer outro país do mundo no que diz respeito à circulação de ideias e redes sociais, mas o que nós, sociedade brasileira, estamos querendo? O que vocês acham? Eu acho que o Brasil ainda está numa cultura muito paternalista que vem lá por incrível que pareça, vem lá do governo Vargas. Tá? Não precisa te mobilizar a sociedade que eu, governo, faço por você. Tá? A prova disso é que nós sempre estamos pedindo ao Estado que faça por nós. Então, eu acho que nós estamos muito atrasados nesse estágio. Tá? Eu acho que o Brasil precisa evoluir muito de ter a cultura da não intervenção do Estado no seu livre-arbítrio. Acho que nós não despertamos para isso. Esse debate vamos dizer, tem que jogar luz sobre esse assunto. Nós somos permissivos com o Estado interferindo nas nossas vidas. Concorda, Ricardo? Eu acho que eu complementaria dizendo que esse tema acabou entrando muito em debate no segundo semestre do ano passado, que como sociedade emergente, uma economia que se mostra pujante e me parece com um futuro ainda próspero por muitos anos, livre-arbítrio pode, em algum momento, ser confundido com eu posso consumir o que eu quiser. Nós, em algum momento, podemos estar confundindo progresso econômico com progresso. Acho que o progresso político está andando atrás do progresso econômico. Isso para ficar numa provocação muito rápida. Por isso que acho que é necessário resgatar acho que essas eleições colocaram a democracia brasileira, jovem, mas consolidada, em voo de cruzeiro. E era preciso resgatar fortemente os valores da República, das instituições democráticas, para que o exercício do cidadão não se confunda com o consumo. E Marcos, o que acha? Eu acho o livre-arbítrio algo consolidado na sociedade brasileira como método. Acho também que a sociedade brasileira, ou qualquer outra sociedade no mundo, por meio de livre-arbítrio, pode fazer uma série de escolhas ruins. E eu acho que esse debate precisa ser modulado pelo papel funcional das elites, que, a meu ver, é mais importante ainda do que a discussão do livre-arbítrio em si.
Opa, esse é um bom tema para voltar daqui a pouquinho. Alexandre. Eu acho que as pessoas têm sim, mas eu acho que o que falta a elas é o limite de quando é que a minha busca da felicidade está conflitando com a busca da felicidade do outro. Por exemplo, você tem um movimento ambientalista monumental nos Estados Unidos, mas você tem uma proibição legal em praticamente 80% dos municípios dos Estados Unidos. Você não pode estender a sua roupa para secar no seu quintal, porque isso interfere com a liberdade do seu vizinho, ou com a estética do bairro, ou vai desvalorizar, o que quer que seja. Então, eu acho que lá eles chegaram num ponto em que o controle social exercido pelo Estado é monumental, mas as pessoas continuam acreditando que elas são livres. Mas eu, por exemplo, realmente me sinto hoje, na sociedade americana, muito mais tutelado do que me sinto na sociedade brasileira. Talvez tenha a ver com classe social, talvez tenha a ver com cor de pele. Talvez por nossa incompetência. Também. Mas primeira provocação é para você aqui, Alexandre, do público. Pergunta o Basílio, não seria a liberdade de ir e vir dos moradores do Rio um direito tão relevante como a liberdade de expressão? Não é adequado reduzir o número de blocos para evitar a interrupção das ruas, impedindo milhares de pessoas de retornar aos seus lares? O direito do indivíduo não termina exatamente onde começa o dos outros e da coletividade? Eu acho que isso é verdade, mas o carnaval, na realidade, são 4 ou 5 dias. Se isso acontecesse todos os dias, as pessoas podiam dizer, não, mas esse pessoal está violando a minha liberdade de ir e vir. Agora, essa nossa liberdade de ir e vir, eu hoje em dia não moro mais no Rio de Janeiro, ainda que seja carioca, é severamente limitada pelo trânsito. Né? Todo mundo agora anda de carro e o trânsito demora. São Paulo, eu vejo na televisão aqueles engarrafamentos de 160 quilômetros, 170 quilômetros, cai uma chuva, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que, por exemplo, no caso do carnaval, está muito claro. Agora é carnaval, então as regras para esse... Aliás, eu diria no carnaval quase que a ausência de regras é o que vale para esses 4 ou 5 dias. Depois disso, a gente retoma outras coisas. Aí você não pode ter um bloco que resolve sair, sei lá, no dia 27 de maio. Então, eu acho que, de certa forma, a gente volta às questões que foram levantadas na palestra do David para o que é essa cultura de intervenção, qual é o limite que ela tem, qual é o equilíbrio necessário. Pedro Garcia manda a pergunta que é o seguinte, qual é a premissa que está por trás da cultura da intervenção em que vivemos? A intervenção excessiva é compatível com a democracia? Eu sempre aprendi que a democracia é também, ao contrário do que a gente imagina, um regime da minoria, em que as minorias podem falar, elas têm direito à voz. O regime da maioria é um regime que massacra aqueles que discordam, e a democracia ela permite a voz e a expressão das minorias. Há momentos em que minorias conseguem, de fato, estabelecer os seus valores através de leis, de normas, de regulamentações, sobre uma maioria que tem de engolir aquilo, e há também o contrário, com bastante frequência, já que o voto é o que determina a decisão de uma democracia. Portanto, por trás, quando a gente fala em cultura da intervenção, sobre o que estamos falando exatamente? Sobre que vontade, que desejo, que valor, que importância grupos conseguem exercer sua vontade, né, em relação a esses temas sobre os outros. Existe mesmo uma cultura da intervenção ou existe uma sensação de que minorias finalmente conseguem impor a sua vontade também, o que é democrático? Eu entendo que há uma cultura de boa intervenção e há uma cultura de má intervenção. E se você pensar em democracia apenas como um método de eleição de dirigentes, vamos nos lembrar que dos anos 20, quando o Partido Nazista é consolidado na Alemanha, até a eleição de Hitler em 1933, por meio de regras eleitoralmente democráticas, o Partido Nazista deixou de ser uma minoria para ser uma maioria e, portanto, por meio da democracia, acabar com a democracia, que é um risco muito grande que nós corremos também no mundo contemporâneo com a internet. Grupos de ódio que se valem das novas tecnologias e dessa possibilidade de liberdade de expressão tecnológica para acabar com ela. Mais uma vez a gente volta a esse tema do papel funcional das elites. Obviamente essa discussão tem que ser muito aprofundizada em termos de educação, etc. Mas há uma boa intervenção.
E mesmo em estados completamente democráticos, ou mais democráticos que os demais, como no caso dos Estados Unidos, há exemplos recentes, né, nos últimos 60, sobretudo do período pós-guerra, em que intervenção foi feita mesmo em meios de comunicação, e ela foi feita em nome daquilo que, em momentos críticos, pode ser chamado de interesse nacional ou interesse público. Obviamente, eu não estou fazendo nenhum parâmetro com o Brasil contemporâneo, onde, enfim, aqui intervenção, por vezes, é sinônimo de criar uma blindagem por parte da imprensa em relação a qualquer crítica àqueles que estão no governo. Ricardo. Eu acho que cabe a seguinte questão: legislar é sempre bom? O senso comum parece apontar que sim, é bom legislar, ter leis, mas elas não podem ser excessivas. Eu acho que ainda não estamos no ponto da chamada super legislação, mas podemos estar caminhando para isso em alguns setores. No passado a gente criticava e até fazia paródia da sociedade americana, que tem regra para tudo e tal, mas eu acho que o nosso debate está avançando. Acho que discussões como essa, o interesse, acho que temos que lutar para que esse interesse aumente ainda mais. É pequeno ainda, mas eu sou otimista com relação aos próximos tempos. Eu acho que a questão, e eu falei da questão da hipossuficiência, eu acho que tem que haver uma calibragem da intervenção do Estado. Evidentemente que não pode haver nenhuma intervenção, mas tem que haver uma calibragem. E eu dou um exemplo claro, que não pode haver liberdade de contratação entre empregador e empregado. No Brasil, essa liberdade não existe. Eu acho que o povo brasileiro está suficientemente maduro para poder haver essa liberdade de contratação. Existe um excessivo regramento, uma excessiva intervenção do Estado nessa relação. Quer dizer, tem que haver uma proteção onde realmente há um desequilíbrio, mas tem que haver uma calibragem. Não, hoje há uma intervenção excessiva do Estado nesta relação, não permitindo, inclusive, que em casos extremos se possa resolver problemas para preservar emprego. Isso é um caso claro no Brasil.